retaguarda de Hadadezer. Pela terceira vez em 6 meses, os israelitas lutam contra os poderosos arameus. O que acontece é que Davi encontra o exército principal de Hadadezer, uma grande batalha acontece e muitos milhares foram mortos, pelo que diz a Bíblia. E Davi derrotou Hadadezer, rei de Sobá, quando este seguia para Emá, a fim de conquistar o rio Eufrates. Davi e os israelitas alcançam os arameus em fuga e matam muitos deles. O império de Hadadezer é destruído. Agora, sem oposição ao norte, Davi exige os estados arameus em nome de Israel. Agora, acrescentando o reino arameu, Davi controla uma área muito grande. E isso é o que definirá o que é chamado de Império de Israel. O novo Império Israelita agora se estende do rio Eufrates ao norte até a fronteira com o Egito, no Sinai, ao sul. Do mar Mediterrâneo a oeste, as montanhas jordanianas ao leste. Mas um último inimigo resta ser conquistado antes de Davi descansar: os amonitas em Rabá. Claro que agora eles estão privados de seus exércitos arameus. Então Davi se concentra na indexação de Amon, a órbita israelita. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que Davi é distraído de sua conquista militar por uma mulher bonita que ele vê de seu palácio. Parece que é nesse momento que Davi se encanta por essa mulher linda chamada Betsabeia. Ao invés de ele próprio levar o exército para a batalha. Alguns analistas suspeitam que o que manteve Davi em Jerusalém foi seu desejo por ela. Ele recorre a seu conselheiro Joabe e diz: leve o exército, se aproxime dos amonitas e derrote-os. Davi ordena que Betsabeia seja levada até ele. Mas ela é uma mulher casada. Seu marido, Urias, o heteu, é um soldado de Joabe no exército israelita. Escândalo total. Davi é mesmo lendário. Ele é visto como um grande guerreiro e um grande unificador. Ele é o fundador do primeiro Estado israelita, o queridinho da Bíblia, mas muito se fala em suas fraquezas, principalmente com as mulheres. Então, enquanto Davi se entende com Betsabeia, Joabe reúne os exércitos israelitas em 2 grupos. Um é a força de milícia posicionada em Sucote, no Vale do Rio Jordão. O outro é o exército de elite, formado em maior parte por profissionais na infantaria e nas bigas. Eles marcham para Rabá e a cercam. Quando se fala em cerco feito pelos israelitas, nessa época eles não tinham equipamentos para um cerco. Eles tomavam as cidades como normalmente se tomava, de assalto. O problema em relação a Rabá é que, para fazer isso, você precisa de uma vantagem numérica grande, e a maior parte da milícia estava em Sucote. De cima das muralhas de Rabá, arqueiros amonitas podem facilmente atingir a infantaria israelita. O sangue jorrava em Rabá, e no entanto não era isso que ocupava a mente de Davi. Davi está em Jerusalém, aparentemente se divertindo com Betsabeia, e recebe uma mensagem de Joabe, seu comandante, dizendo: as coisas estão difíceis aqui, sabe? Toda vez que nos aventuramos em outras muralhas, perdemos homens, perdemos 18 homens, só ontem. Davi responde: bem, então não cheguem perto das muralhas. E é aí que o problema começa a se desenrolar, porque parece que Betsabeia fica grávida. E o problema é que
é que ela é casada com Urias, o heteu. Isso cria um pequeno problema. Urias está com o exército em Rabá, lutando para Davi. Davi chama Urias de volta a Jerusalém. Então Urias, sendo o bom soldado que é, volta a Jerusalém e Davi diz a ele: olha, você foi um bom soldado, está na frente de batalha. Você merece um descanso. Volte para sua esposa, descanse um pouco antes de voltar para a batalha. Pensa bem nisso. Só há um motivo para Davi mandar Urias voltar para Betsabeia em casa, para que eles façam sexo. Parece que Davi está tentando esconder a paternidade do filho de Betsabeia. Um dia depois de mandar Urias, o heteu, voltar para sua esposa, Davi sai de seu quarto e topa com ele, que tinha dormido do lado de fora. Dá para imaginar como foi a conversa quando o rei de Israel disse ao soldado raso: o que está fazendo aqui? Mandei ir para casa, comer e ficar com sua esposa. E ele disse: senhor, como posso fazer isso quando meus colegas soldados estão em perigo nas frentes de batalha? Eu não posso ir e ficar com minha esposa. Acho que isso seria errado. Urias mantém o código de honra dos soldados israelitas, que quando estão em guerra não devem ver suas esposas, um por todos e todos por um, assim dizendo. Mas quando ele se recusa a ver a sua esposa, Urias sela seu destino com Davi. A Bíblia diz que Davi escreve um bilhete para Joabe e o envia para a frente de batalha com Urias. Ele escreveu uma carta dizendo: coloque Urias na frente da mais perigosa batalha e retirem-se, para que ele seja ferido e morra. Sendo um bom soldado até o fim, Urias segue as ordens de seu comandante sem questionar. Urias, o heteu, é um soldado de valor que luta pelos israelitas. Mas o grande rei Davi o deixou morrer. Davi, então, não conseguindo esconder a gravidez de Betsabeia, ele simplesmente decide matar o marido dela num estilo quase mafioso. E a quem mais ele pediria isso? Claro que a seu conselheiro, Joabe. Joabe ordena que Urias vá para a batalha onde a sobrevivência é impossível. Nada impediria Davi de possuir Betsabeia. Em Jerusalém, Betsabeia sabe que Urias foi morto em combate. Ela fica de luto, a prática cultural padrão. E assim que termina seu período de luto, o rei Davi a chama para se tornar sua esposa. Mas o comportamento de Davi não passa despercebido. A Bíblia diz que é da vontade de Deus que o bebê morra, como punição pelos pecados de Davi. Urias está morto. Davi tomou Betsabeia como esposa. Isso é um escândalo do Velho Testamento. Mas militarmente ainda há uma batalha travada em Rabá. Os israelitas ainda estão presos fora das muralhas de Rabá. Então, finalmente, Davi manda uma mensagem a Joabe: ataquem novamente, vençam a guerra. Joabe finalmente quebra as defesas amonitas. E então Joabe envia uma mensagem a Davi dizendo: olha, está indo bem, mas é melhor você vir aqui, porque a sua ausência é percebida. O povo vai querer todo o crédito
pela vitória. Davi não é bobo. Ele entendeu que para ser rei, você tem que fazer coisas de reis. Então, ele marcha até Sucote, se une ao resto do exército e depois marcha para Rabá, agora com ainda mais soldados. A cidade é tomada de assalto. Como em todos os seus triunfos anteriores, Davi consegue eliminar qualquer chance dos vencidos se erguerem contra ele. A matança continua. A Bíblia diz que ele pôs o povo no barro. Foi o que o faraó fez com os israelitas. Ele os transformou em operários de construção. Uma das primeiras tarefas era destruir suas próprias muralhas. O que era bem comum naquela época. Depois que você tomava uma cidade, destruía suas defesas para que ela não resistisse mais a você. Os objetivos de Davi foram alcançados. O Império Israelita nasceu. Então é uma escalada sangrenta até o poder. O que acontece depois é um regime sangrento para que se mantenha no poder. Fica tão difícil que há revoltas contra Davi entre seu próprio povo. Até de seu próprio filho. Falando em disfunção familiar, Davi ainda é casado com Betsabeia, certo? O primeiro bebê morre. Bem, ele teve outras esposas e concubinas e acabou tendo muito mais filhos. Um deles é Absalão. Bem, acontece que Absalão vai matar o irmão mais velho, porque esse estupra sua meia-irmã. Muito bem, isso vai começar uma rixa entre Davi e Absalão. A rixa evolui para uma rebelião completa. Dois exércitos israelitas se enfrentam no que é conhecido como a Batalha no Bosque de Efraim. Absalão quer tirar Davi do trono e se tornar rei. Mas, no final, o exército de Absalão é desbaratado. A história conta que Absalão tinha um cabelo lindo e comprido. E durante a batalha ele ficou preso nos galhos de uma árvore no Bosque de Efraim. Agora, o que aconteceu exatamente não sabemos. Mas uma coisa é certa. Ele não saiu vivo daquele bosque. Davi deu ordens para que poupassem a vida de Absalão. Mas um homem desobedeceu. Joabe. Como um verdadeiro conselheiro, se podemos chamá-lo assim, Joabe elimina a maior ameaça a Davi. Politicamente, ele fez a coisa certa. Davi comanda o Império Israelita por mais 23 anos. A Bíblia diz que ele morreu em paz na sua cama aos 110 anos. Mas mesmo depois de sua morte, o assassinato e as intrigas continuaram. O outro filho de Davi com Betsabeia, Salomão, se torna o próximo rei. Um de seus primeiros atos é matar Joabe. Isso não era feito como um tipo de vingança. Era mais para assegurar seu próprio poder pessoal. Salomão devia ver Joabe como uma ameaça. E como seu pai fazia, ele eliminou aquela ameaça. Davi é a figura mais popular da Bíblia. Crianças recebem seu nome, ele é visto como um herói, como a pessoa que fundou o Império Israelita, o Estado. Então, ele é quase uma figura mítica. Mas quando você o vê com clareza, ele parece até humano demais. Da minha perspectiva, o mais fascinante é as pessoas ainda o verem como uma pessoa mítica exemplar. Ele tinha muitos maus hábitos. Davi é reverenciado através dos tempos por ter unido as tribos de Israel e fundado o Império Israelita. Como muitos conquistadores, ele também era ambicioso, traiçoeiro e impiedoso. A Bíblia diz que no final de sua vida, ele sempre tinha frio, não conseguia mais sentir calor. Talvez, como seus incríveis feitos, isso também fosse um presente de Deus.